Fala aí, Amato, fala aí, galera do canal, Marcelo Marinho. Hoje eu venho contar um pouquinho do meu início dentro das artes marciais. Bom, começou bem lá atrás, na década de 90. Venho de uma família muito pobre e não tínhamos dinheiro mal para se vestir, nos alimentar, mas eu sempre fui apaixonado por artes marciais. Sendo que eu visitava as academias para ver, fazer uma aula experimental e nunca podia voltar, né? Porque não tinha condições financeiras. Naquela época tudo era mais difícil. Até o dia que eu conheci, morava em Cordovil, né? Me mudei para Cordovil com meus 15 anos, 14 anos. E em cima da minha casa morava dois irmãos, Edson Torquato e Marcos Torquato, que hoje é meu mestre. E naquela época eu estava jogando ping-pong na minha varanda, quando o Edson passou, eu estava com um amigo, ele convidou meu amigo para conhecer uma tal de luta chamada kickboxing. Nunca ouvi aquilo ali na minha época. E eu pedi para mim ir. Eu fui nesse dia com ele, era numa quadra, eu lembro até a quadra da Eno, o Edson Torquato. Chegando lá tinha algumas pessoas. E naquela época não existia luva, protetor bocal, caneleira, era tapa na cara, dedo no olho que acabava entrando, canelada, não tinha nada disso. A única coisa que a gente tinha era, literalmente falando, era o espírito e o corpo, a carcaça. E no primeiro dia, eu lembro até hoje, né, como é que eu vou esquecer, de um atleta chamado Maninha, a gente chamava ele de Maninha. Rapaz, no primeiro dia ele me deu uma canelada no meio do nariz, meu nariz foi parar quase do lado da orelha. Cheguei em casa e ainda apanhei da minha mãe ainda. Ó, como é que é as coisas. Mas não desisti e continuei. Foi mais ou menos aí em 96, 95, 96. Foi quando eu comecei a pegar gosto, né? Onde eu conheci o meu mestre, Marcos Torquato, que na época, quando eu comecei a treinar com ele, eu estava viajando. E comecei a treinar. Dali eu comecei a rodar, fui para algumas academias junto com o Marcos Torquato, que hoje é o Marquinhos Kickboxing, entrevista da revista Tatame. E ele começou a me levar, mas só que eu já trabalho desde cedo, então não podia ter aquela assiduidade nos treinos, porque eu tinha que trabalhar para levar comida para casa, ou então treinava e estudava, né? Mas na minha época, qualquer coisinha eu corria para dar aula, para treinar, para ir na aula. Até que meu primeiro campeonato foi em 1998, não tem como esquecer. Lá no Coimbra, um campeonato realizado pelo grande mestre André Robert, um abraço. E nesse campeonato eu lembro que em 98 eu era faixa amarela. E não tinha divisão de faixa, peso, nada disso, né? Só botava mais ou menos paliativos pesados, 80 para cima de 80. E naquela época o meu mestre chegou para mim e falou assim: Marcelo, só tem aquele ali para você lutar. Um faixa marrom chamado Mário Perninha. Eu olhei assim pra ele, marrento, todo faixa amarela é marrento, né? Tá bom, beleza, pode casar. Aí, casou, chegou a hora de lutar, faixa amarela com faixa marrom. Eu apanhei mais do que tambor de macumba, ou falar melhor, eu apanhei mais do que enteado quando o padrasto chega a beber em casa. Perninha, muito experiente, era campeão brasileiro, me deu uma surra que quase me traumatizou. Pra tu ver que eu fiquei tão murcho que na hora da minha equipe ir embora, eu fiquei pra trás e me deixaram até no ponto sozinho. É uma coisa que é até engraçada. Hoje Perninha é um grande amigo meu, um grande irmão, já fizemos várias viagens juntos. Um abraço aí, Perninha. E daí então comecei a pegar gosto por alguns campeonatos pequenos. Até então conhecemos a FK Berge, onde meu primeiro campeonato grande foi em 2004, 2003. Eu não lembro direito a data, mas acho que foi em 2004. Onde eu já era faixa azul naquela época, e lutei contra duas caras, duas faixas marrons. E foi o melhor campeonato para mim naquela época, foi onde eu tava morrendo de medo, me cagava de medo. Mas quando não tinha mais pra onde correr, ou corria ou lutava. E eu passei da primeira, passei da segunda, até da equipe, os dois são conhecidos meus. E depois disso eu não quis parar mais. Daí eu fui pro brasileiro, fui vice-campeão brasileiro. Depois fomos pro sul-americano, onde eu fui campeão sul-americano. Voltei, consegui alguns títulos. Hoje eu sou tetracampeão brasileiro de kickbox. Eu acho que eu tenho 7 títulos estaduais e outros. Na nossa época não tinha campeonatos como hoje. Mas todo campeonato que eu podia eu estava lá. E sempre voltava com a minha medalha. Então, pessoal, esse é um pouquinho da minha história, para não estender muito esse vídeo.
Um abraço aí, Amato, sucesso aí no seu canal e tamo junto, meu amigo. Oi.